Fala, meus queridos. Rapaz, como é que vocês estão? Que dia, que doideira.com o dia de hoje. Movimento muito brusco, tá? Mercado sobe 1.700 pontos reto, cai 2.000 pontos reto. Você que conseguiu surfar as movimentações de hoje, parabéns. Estão de parabéns em pegar essas movimentações, pegar esses trades, tá? Fiquei domingo, sábado, domingo, segunda, terça, ontem e hoje. 5 dias aí sem conseguir fazer uma operação. A mão já tá doidinha para clicar, mas se o mercado não me dá trade, eu infelizmente eu não faço operação, tá? Mostrei pro pessoal lá hoje, a gente fez uma análise muito bacana lá na sala, mas dentro de contextos que eu acabo não clicando. A gente analisa, a gente mostra, mas se não tá dentro das minhas boas referências que eu analiso, eu não acabo fazendo nada. Hoje foi um dia como o dia de ontem. Fica fora do trade, tá? Se o mercado não dá uma boa oportunidade, não faça nada. Teve aluno que pegou a operação, teve aluno que conseguiu surfar oportunidades, mas eu mesmo fiquei off. Vou mostrar aqui para vocês tudo, mas antes quero convidá-los, tá, a fazer parte do nosso time, a entender esses conceitos por completo e operar todos os dias ao vivo, junto comigo e junto com a nossa galera. Preencha hoje mesmo aqui abaixo, tá? O formulário que está aqui abaixo. Tem um link, você vai clicar, vai preencher o formulário, eu vou entrar em contato com você e a gente vai estar junto ao vivo, operando diariamente. Vamos aqui passar para vocês a leitura, tá? A movimentação. Lembra, a gente está no movimento de queda. O mercado está apontado para baixo. Se a gente está numa leitura, numa movimentação de queda, eu vou procurar inicialmente vendas. Tá, Felipe? Mas essa é a movimentação macro. Me mostra a movimentação do dia, o que aconteceu hoje, o que eu tinha que como analisar ontem e hoje, usando o dia de ontem como referência para hoje. Mostro para vocês também. O movimento de ontem fechou essa consolidação. Consolidação, o que a gente tem para analisar aqui quando o mercado está consolidado? Mercado consolidado, as melhores oportunidades que você tem, as melhores oportunidades que você tem são os movimentos de fecha fora, fecha dentro, spring e fake out e spring. Felipe, mas não daria para pegar essa venda logo na abertura aqui? Não, tá? Mostrei isso pro pessoal. Sem confirmação, sem corpo real positivo para cima, eu não faço essa entrada. Eu não valido esse trade. Posso fazer essa movimentação aqui, posso colocar aqui esse contexto, esse cenário? Posso, mas o mercado também não faz. Felipe, depois disso eu estendo para cá? Sim, mas depois dessa movimentação aqui você já não tem mais um cenário, um contexto de continuação. Hoje até um aluno chamou a atenção para a gente nisso daqui, tá? Essa era a movimentação. Cenário de consolidação, o melhor ponto para fazer a operação é esse, movimento de fecha fora, fecha dentro. Caso contrário, não faça nada. Espere o mercado estourar algum movimento, se ele não fizer a movimentação, mas caso contrário, fica de fora. E aí o aluno até mostrou pra gente, falou assim, ó, Felipe, eu não posso usar essa referência como um todo aqui não, para mim fazer uma possibilidade de entrada, algum trade, pode, mas dentro dessa movimentação a gente teria apenas esse camarada que estava em cima dos 50% dessa perna para fazer uma entrada. E sem essa confirmação, sem essa leitura aí de forma objetiva e clara, infelizmente eu não tenho muito o que fazer, tá? Eu tenho simplesmente que ter a atenção e a paciência de esperar o mercado criar a referência que eu mais gosto, ou seja, quebrar a estrutura, mitigar até uma região inferior e validar a minha entrada. Caso contrário, galera, não façam nada, não fiquem caçando trades só para fazer um clique, só porque você está na frente da tela aí, uma vez que o mercado não está te dando essas boas informações, tá? Então hoje foi um dia como esse, o mercado acelerou aqui, acabou acelerando aqui. Falei que o pessoal não vi entrada aqui nessa referência, tá? Felipe, mas e no gráfico de 1.000 tem alguma oportunidade aqui, cara, que eu possa analisar, que eu posso julgar como referência? Para o dia de hoje, você tem um mercado que estava travado. Quando ele quebra essa estrutura, você tem uma oportunidade de venda nessa basezinha aqui, com alvo até a mínima, ou seja, próximas zonas de liquidez. Essa operação a gente analisou lá, teve os alunos que fizeram essa operação, tá? Foi um stop de 100 pontos com um alvo de 300, ou seja, 3 para 1 tranquilamente, tá? Um alvo de 300 pontos para um stop de 100. Perfeito trade, belíssima operação. E aqui entra a informação mais importante. Se a gente estava analisando esse movimento, e uma vez o mercado ganha esse ponto aqui de cima, sem perder fundo, o mercado está vencendo o nosso choque. Se o mercado está vencendo o nosso choque, a gente inicia uma nova leitura.
Se a gente inicia essa nova leitura aqui, o que eu tenho para analisar a partir de agora? Opa, marcação de prêmio e desconto. Se eu tenho essa marcação de prêmio e desconto, o que eu vou procurar agora para fazer as minhas entradas? Regiões de interesse. Os nossos famosos POIs. Então a gente tem esse order block e tem esse fair value gap. Esse fair value gap está em cima dos 50%. Então para mim ele não está valendo de nada. Eu tenho esse order block. E depois o mercado não voltou lá, cara. O que eu faço? Infelizmente, não faz nada. A gente analisou isso daqui, a gente conversou sobre isso. O mercado passou, acabou a operação. Inicia nova contagem, nova estrutura. Onde que o mercado para de subir? Quando ele chega aqui? Não, quando ele chega aqui. O que você tem até esse ponto? Essa referência aqui sendo uma correção antes dos 50%, então isso aqui é apenas liquidez, o nosso famoso fake shock, e uma movimentação que daria para pegar essa entrada aqui. Observem esse desenho, eu até falei com o pessoal, olha o trade que a gente pode surfar a partir de agora, tá? Sendo essa movimentação, estava no gráfico de 5 minutos. Desenhei isso aqui para o pessoal e falei, fiquem atentos a esse desenho aqui. Quando o mercado faz essa movimentação, ele sobe, dá a primeira correção, ou seja, ele sobe, dá a primeira correção, faz um movimento de stop da galera ali, acionando muita gente está comprando topo. Pior cenário para comprar é comprar topo ou vender fundo. Faz um movimento de queda, quebrando a estrutura, tá? Faz um movimento de queda, quebrando a estrutura. Retorna a uma região validada, ou seja, você pode pegar o seu trade de confirmação e te dar a operação. Infelizmente, esse retorno aqui ele não chegou no ponto que eu queria para fazer essa entrada. Felipe, você não tá vendo que aqui tem um imbalance não, cara? Eu vendi pelo imbalance aqui, ó. Coloquei essa operaçãozinha curtinha, com esse stopzinho curtinho aqui, surfei esse belíssimo trade. Parabéns. Eu acabei nessa hora aqui descendo para um gráfico de 1 minuto. E quando eu desci para o gráfico de 1 minuto, eu fui procurar uma região para me entrar. E aí acabei fazendo a marcação de forma equivocada desse ponto aqui de cima e fiquei na pedra. Fiquei esperando o mercado voltar lá para me fazer a minha vendinha, uma vendinha simplista, objetiva, stopzinho curto e alvo extremamente longo. O mercado não voltou. Felipe, você não tinha observado que ele deixou aqui para você esse imbalance ter no gráfico de 1 minuto, cara? Observei, galera, mas eu também acabo perdendo operações também, erro, também fico de fora de trades, tá? Felizmente, não consegui pegar essa operação, infelizmente, né? Não consegui pegar esse trade, mostrei pra galera, teve também quem conseguiu surfar essa operação, mas eu não prestei atenção nesse detalhe e acabei me equivocando e perdi esse tradeaço aqui, que foi espetacular. Usando a única referência, que era a movimentação de queda, o cenário ainda de continuação. Para quem observou aqui, tá? Para quem observou, até mostrei para o pessoal, ó, a leitura que a gente está olhando é todo esse movimento, tá? Todo esse movimento, porque para mim isso aqui é apenas um ruído de mercado. Eu não considerei essa região aqui para iniciar essa leitura. A gente estava falando todas as possibilidades. Você pode observar que essa venda ela ficaria interessante, igual eu mostrei lá para vocês, porque o mercado consegue fazer uma correção no 50%. Então, dentro desse movimento que está acontecendo aqui, a gente está carente de uma continuação, que o mercado não teve rompimento. Então, até que o mercado rompa, meu short ainda continua nessa movimentação aqui de cima, tá? Eu tenho movimentos lá para cima, então uma única referência, uma única observação. Temos aqui uma linha de tendência que está passando, que pode ser muito boa para capturar liquidez, tá? Varejo observar esse movimento aqui, olha só, o mercado está formando um pivô de alta, vai subir agora, rompeu o topo, depois o mercado entrega tudo, perdendo até o fundo aqui. Muita atenção quanto a isso, tá? Muita atenção nessa leitura objetiva que a gente está tendo aqui. A leitura macro é essa. Se você observar a última quebra de estrutura, a gente não teve no dia de hoje. O mercado simplesmente fechou nesse movimento aqui de travado, consolidado, sem muita informação, tá? Sem muita objetividade para fazer essa entrada. Então você faria apenas uma única leitura. Espere o mercado decidir se esse pivô vai acontecer ou se essa movimentação aqui vai devolver, o mercado vai acelerar e aí vai retrair para a gente fazer uma entradinha nessa referência aqui de baixo. Felipe, nesse movimento que você estava explicando, tinha alguma oportunidade, alguma coisa para me fazer? Se eu tivesse feito uma compra aqui, estava errado? Não. Você comprou, estopou curtinho, acabou. Felipe, eu comprei lá embaixo, cara, o mercado me violinou e foi. O que que eu faço? Infelizmente não tem muito o que fazer também, porque o movimento micro aqui, que você tem um choquezinho aqui, o mercado antes de quebrar essa estrutura,
Ele não quebra antes de acelerar. Ele toca na máxima, volta e acelera. Então a gente não tem muito o que fazer. Se você analisar lá pelo gráfico de 1 minuto, e aí você tem que ter bem, ser muito objetivo na sua marcação e na sua leitura, você tem esse ponto aqui como seu topinho. Felipe, eu usei aqui, cara, e o mercado quebrou, eu validei. Ótimo, eu não marcaria aí. Eu marcaria aqui até mesmo no gráfico de 1 minuto. O mercado simplesmente não dá confirmação, tá? Uma leitura objetiva. Você tem esse movimento aqui acontecendo, então ele quebrou a estrutura, a gente teria a expectativa dele retornar aqui para a gente efetuar a compra. Infelizmente, ela acaba não acontecendo. Felipe, eu usei minha referência aqui, cara, e agora o que, que eu faço? Se você usou sua referência aqui, aí você tem uma nova estrutura, você pode marcar prêmio de desconto. Aí você tem aqui a criação do mercado, criando liquidez e testando o imbalance aqui exatamente. E você tem um belíssimo trade. Observem que esses Fair Value Gaps são muito importantes. O mercado testa mesmo essas referências, testa essas regiões e dá os trades, dão as oportunidades. Essa marcação que eu nem faria desse jeito, tá? Os alunos meus já sabem como que a gente faz a marcação. A gente faria dessa maneira e ficaria uma operação extremamente rentável. Stop extremamente barato. Alvo extremamente lucrativo. Alvo e risco retorno nessa operação maravilhosamente positivo. Stop mínimo que a gente usa são 100 pontos. Stop máximo 155 pontos. E um alvo inicial de 300. Alvo dando continuação aqui 465 pontos. Quer mais detalhes? Venha fazer parte da mentoria você também hoje mesmo. Preencha o formulário e não perca mais tempo. Aqui você tem essa linha de tendência aqui, tá? O mercado pode manipular. Tenha atenção quanto a isso. E volto a mostrar aqui. A leitura dessa movimentação ficou travado dentro desse ponto. Então, para amanhã, tenham paciência. Será que o mercado vai fazer esse movimento? Se ele fizer esse movimento, você tem o seu choque descendo daqui para cá. Se o mercado não fizer esse movimento e continuar acelerando aqui para cima, você tem o seu choque aqui no fundo e a expectativa de um pivô criado, porque senão seu ponto de entrada vai estar só lá embaixo. Isso aqui é apenas ruído de mercado. Atenção e muita paciência. Lá no dólar a gente também tem uma movimentação bem interessante. Uma movimentação bem interessante que eu estava até passando para o pessoal. A gente teve a leitura de continuação aqui, então deixa eu mostrando. O mercado abriu já dando continuação. Você tem duas situações aqui para você fazer a sua leitura. Eu, como eu mostro para vocês diariamente, eu gosto de pegar as referências macro, tá? As referências inteiras. Se você tem uma referência inteira, que esse para mim é o único movimento que eu tenho para analisar, eu teria os 50%, uma região que é em cima dos 50%. Não gosto de pegar trade em cima de 50%, tá, galera? Não gosto, não faria essa operação. Para quem fez, tá de parabéns, pegou um trade no pé do movimento. O mercado beijou e te deu uma belíssima operação. Felipe, eu não usei essa referência, cara. Quando eu vi que o mercado quebrou estrutura aqui para baixo, eu marquei assim. Estava certo? Estava certo também. Galera, não tem certo ou errado aqui no mercado. Tem aquilo que você usa como referência. Se você usou essa referência, está certa. Você tem um trade, um stopzinho curto, alvo extremamente rentável, alvo extremamente longo, uma belíssima operação. Felipe, se você usa essa referência inteira aqui, o que eu tenho para fazer? Infelizmente, não tem muito o que se fazer, tá? O mercado quebra estrutura, inicia outro movimento e quebra uma estrutura mais uma vez. Então, se você usa uma estrutura menor, você tem uma nova referência e um novo trade aqui nessa base, que é o mercado, infelizmente, não chegou no alvo, que o alvo seria essa outra região de liquidez extrema inferior. Então, você teria essa outra operação para fazer. Um trade na venda extremamente lucrativo, o segundo trade que, infelizmente, fechou o pregão sem o mercado te dar o alvo técnico da operação. Então, tem que ter essas paciências, tem que estar sabendo qual a estrutura que você está utilizando. Se você gosta, igual eu, usar uma estrutura macro, você vai ter menos operações, porém uma assertividade muito maior e alvos muito maiores. Se você usa referência de estruturas menores, você vai ter mais operações. Consequência disso, você vai estopar mais vezes, mas stops também curtos. Mas quando acertar e também vai acertar mais vezes, alvos um pouco menores, mas muito mais referência financeira você vai ter. Tudo depende da estrutura que você está utilizando. Tenham paciência, tenham atenção aqui.
dólar, assim como o índice também está uma referência aqui, ó. A gente pode traçar uma LTzinha aqui, que já vem de alguns dias aqui de trás, tá? Você pode passar essa maior aqui, e numa expectativa, assim como o varejo também fica nessas expectativas. Ah, o mercado vai tocar aqui na LT, vai cair. Ah, o mercado rompeu o LT aqui, ele vai embora. E acontecer toda a manipulação que a gente já está mais do que calejado em cima desses pontos. O que eu marcaria aqui para a gente fazer uma operação para o pregão de amanhã? Marcaria essa referência aqui, principalmente por causa dessa LT, para testar e dar continuidade, é muito plausível isso acontecer. O mercado vir testar aqui esse ponto aqui um pouco mais acima, também muito interessante. Referências de order blocks muito próximos um do outro, o mercado tende a ir no mais extremo a dar a movimentação de queda. Tenham paciência, tenham atenção para esperar essas oportunidades. Não vacilem querendo entrar a todo custo, porque está numa movimentação. É sexta-feira, o mercado teve somente 3 dias de pregão, sendo que ontem foi um dia bem reduzido. Então, o nível de contexto financeiro dentro desse pregão essa semana está muito mais baixo, está reduzido. Então tenham paciência. Além de ser sexta-feira, tem essa semana aí mais curta, tá? Cautela. E se for fazer alguma operação, façam uma bela análise. Tá com dúvida? Preencha o formulário, venha fazer parte, você também. Tamo junto e bora pro game. Vá.